Segunda-feira, dia 5 de maio, seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, que todos os dias me acompanha aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua fidelidade nesse caminho de evangelização. Como sempre, eu peço sua ajuda para que o YouTube possa entregar esse vídeo para mais pessoas ainda. Deixe o seu joinha, compartilhe essa mensagem. Você que está conhecendo agora o canal, eu sou o Padre Gustavo, aqui de Botucatu, no interior de São Paulo. Faça sua inscrição aqui no canal e todos os dias estamos aqui no Evangelho. Agora também temos um outro vídeo com a primeira leitura e o salmo de cada dia, e à noite temos a oração da noite também. Hoje, nessa segunda-feira da terceira semana da Páscoa, ouvimos o Evangelho de João, capítulo 6, versículos do 22 ao 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, nas leituras durante a semana, estamos ouvindo o capítulo 6 do Evangelho de João. Na sexta-feira da semana passada, nós ouvimos o relato da multiplicação dos pães. No sábado seria a continuação, que não ouvimos, que é justamente o episódio em que Jesus vai ao encontro dos discípulos caminhando sobre as águas, mas como no sábado foi a festa dos apóstolos Filipe e Tiago, então não ouvimos a continuação do Evangelho, mas sim o Evangelho próprio desses apóstolos. E hoje continuamos então o relato do capítulo 6, em que a multidão percebe que Jesus e os discípulos não estão mais ali. Eles tinham presenciado aquele milagre que Jesus tinha realizado, eles que estavam com fome foram saciados, e hoje a palavra diz que a multidão vai à procura de Jesus. E esse é o enfoque do Evangelho de hoje. A multidão que busca Jesus e os seus discípulos. Mas quando eles encontram Jesus, parece que Jesus já dá uma neles, né? Vocês me procuraram não porque vocês querem me ouvir, me seguir, mas só porque vocês comeram pão e estão satisfeitos. Vocês estão buscando apenas coisas terrenas, mas eu quero oferecer a vocês coisas e um alimento espiritual. E diante desse quadro, nós devemos nos perguntar, sim, nós buscamos Jesus, mas quais são as motivações que nos levam a procurar Jesus? Por que nós o seguimos? Por que nós rezamos? Por que nós temos fé? Por que nós participamos da missa? Por que nós nos dizemos cristãos?
E tantas são as motivações, né? Quantas pessoas que buscam Jesus por interesse. Quando a situação aperta, quando o sofrimento bate à porta, e aí, como se busca um pronto-socorro, se busca Jesus. Outros buscam por interesses materiais, né? Que Deus dê aquilo que eu preciso, como se fosse um caixa automático em que a gente vai buscar dinheiro ou coisas materiais. Tantas são as motivações erradas que muitas vezes, infelizmente, nos levam até Jesus. Mas devemos amadurecer nesse sentido e tomar consciência de que precisamos buscar Jesus não porque Ele faz, mas por quem Ele é na nossa vida. Não pelo pão que Ele pode multiplicar, não pela cura que Ele pode realizar, mas porque Ele é Jesus, porque Ele é o Salvador, Ele é o sentido da nossa vida, Ele é o próprio Deus que assumiu a nossa condição humana para dar a vida por nós e que ressuscitou. Jesus é o mais importante. Se Ele cura ou se Ele não cura, não importa. Se Ele dá o que a gente quer ou não dá, não importa. O importante é estar com Ele. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, estar com Jesus. O Evangelho termina dizendo que a obra de Deus é que nós acreditemos naquele que Ele enviou. E é isso o mais importante, estar com Jesus, nos unir a Ele, independente de qualquer interesse externo, mas que o nosso desejo seja por Jesus, que a nossa procura seja por Ele e não por aquilo que Ele pode nos dar ou fazer na nossa vida. Que o Senhor nos purifique na nossa fé, porque tanto nós temos a crescer nesse aspecto. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra de hoje e pedimos perdão porque muitas vezes te seguimos buscando coisas, buscando o material, buscando o terreno, mas hoje o Senhor nos pede que nós nos esforcemos não só por aquilo que se perde. Quantas vezes nós gastamos a nossa vida por causa do nosso sustento, da nossa sobrevivência aqui na terra e nos esquecemos do espiritual. E não pensamos que mais importante do que sobreviver aqui na terra é alcançar a vida eterna. Perdão, Senhor, pelas vezes em que te buscamos por motivos errados, mas nós queremos nos converter, queremos crescer diante da Tua palavra, para que buscamos o alimento espiritual, a vida eterna, a nossa salvação. E que desça sobre você, meu querido irmão, minha querida irmã, sobre a sua família, sobre o seu caminho de fé, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia também hoje e fique com Deus.